Hoje aqui nos encontramos para falar de mais uma passagem do Evangelho, que é o capítulo 14, que fala: honrai a vosso pai e a vossa mãe, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais especificamente a gente vai falar dos itens de 5 a 7, que é intitulado como Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então a gente vai ler essa passagem, que é curta, e depois a gente conversa um pouco a respeito. Então começa, né? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E trespassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21, 31 a 35, e Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Continuando, singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta consequência rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Causa admiração e com fundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder, e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Dir-se-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a sua família. João diz positivamente, capítulo 7, versículo 5, que eles não lhe davam crédito. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a sua ternura, a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha seguido os ensinos, nem dado o testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele, nenhuma ocasião desprezava para dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, esse capítulo ele é curto, mas cheio de muito conteúdo. É a base da razão por que estamos aqui, família, porque estamos nessa ou naquela família, e o como entender
por que aparentemente umas famílias são mais felizes e outras não, quando a gente não procura estudar, não procura buscar algo que nos traga um ensinamento claro, fica duro simplesmente de aceitar. É duro ser indulgente quando a gente não sabe por que ser indulgente. Então se faz necessário o estudo. Então, analisando um pouco essa passagem, referente à má interpretação das palavras, né? Jesus jamais se contradisse. Ele não deixou nenhum documento escrito por ele mesmo. Então, essa aparente divergência de ideias é fruto do uso equivocado ou inadequado de algumas palavras atribuídas a Jesus, da mal compreensão de seus ensinamentos ou da mentira, ao atribuírem palavras que ele nunca proferiu. Então, geralmente são essas três a razão básica dessa divergência. E como no texto diz, os incrédulos, os materialistas, aproveitam dessas frases que dão um certo ar de contradição para falar, tá vendo? Mas eles não se põem a pensar, não se põem a analisar o que realmente está por trás de tudo que Jesus disse. E como pensavam as pessoas daquela época, né? Para entender também o porquê muitas pessoas serem contrárias a Jesus dentro da sua própria família, né? Então, o texto começa ali, né? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Eu lendo essa parte me dá a entender que ele estava voltando para a casa dele, tendo vindo, né? Eu interpretaria dessa forma. Mas isso é independente, podia ser a casa de qualquer outra pessoa. O importante é o ensinamento que se passou naquele momento. Referente aos parentes de Jesus, naquela época, eles não entendiam a sua tarefa, por não estar em sintonia com seus pensamentos, ou consideravam louco, mentiroso e muito mais, a ponto de dizerem que ele tinha perdido o espírito. Os irmãos consanguíneos de Jesus eram espíritos pouco adiantados, como a maioria do pessoal daquela época. Então eles não eram exceção. A maioria, no momento em que Jesus esteve aqui na Terra, pensavam como eles. A minoria já tinha um pouco de humildade no coração e ao ouvir Jesus se deixaram tocar e escolheram por segui-lo. Mas a maioria não, porque se a maioria estivesse do lado de Jesus, ele não teria acabado crucificado como foi. Se ele foi crucificado é porque a maioria, infelizmente naquele momento, quis isso. Então os irmãos dele simplesmente faziam parte dessa maioria, não eram muito diferentes dos outros para merecerem nem sequer nenhum julgamento. Os irmãos de Jesus, não, eles eram como a maioria do povo daquela época. E Jesus já sabia disso antes de reencarnar, com certeza. Sua mãe Maria, sem sombra de dúvidas, o amava muito, assim como ela amava também seus outros filhos. Não entraremos no mérito de quão evoluída era Maria e quão evoluída ela continua sendo, não é essa a questão. Mas uma coisa é certa, sendo a escolhida para ser a mãe de Jesus, com certeza ela era evoluída o suficiente para não agir com diferença no relacionamento com seus filhos. Ela com certeza amava a todos da mesma forma, sem distinção. Tanto é que o texto diz, o que nela predominava era a solicitude maternal. Então ela amava todos os seus filhos da mesma maneira. Ela não via Jesus melhor do que os outros. Via como diferente, é claro, como qualquer pai vê nos seus filhos que têm aptidões diferentes, mas amava eles da mesma forma como uma mãe realmente deveria amar seu filho. Então, Maria não tinha o costume de seguir Jesus aos lugares onde ele ia proferir seus ensinamentos. E isso provavelmente dava margem para que tanto os irmãos de Jesus, como outras pessoas que não o estimavam, se aproximassem dela para falar mal de Jesus com o intuito de quererem ajudar. Sempre alimentando sua mente, a mente de Maria, com ideias de que Jesus estaria louco, perturbado e precisando de ajuda para evitar que algo ruim lhe acontecesse. E nessas condições é normal que uma mãe siga quem quer que seja, que venha até ela, alegando querer ajudar seu filho de um perigo. Essa talvez seja uma das razões porque Maria seguiu seus outros filhos para ir tentar impedir o trabalho de Jesus. Se coloca principalmente no Brasil, né? Aqui nem tanto, mas no Brasil, quando você é de bairro mais de periferia, é muito comum você ter vizinhos
pessoas de boa índole, como vizinhos que você sabe que caminham por caminhos não tão virtuosos, mas mesmo assim você respeita. Às vezes você viu aquela criança crescer, se tornou um jovem que escolhia um caminho diferente, e você não deixa de ter uma simpatia por essa pessoa, apesar de saber que ele agora anda fazendo coisas erradas. Mas se ele chega um dia na sua casa: ô dona Maria, ó, seu filho está ali discutindo com as pessoas, ó, é melhor a senhora ir lá porque aquele pessoal não é muito de conversar. E se a senhora chegar lá, eu tenho certeza que eles não vão fazer nada na sua frente, mas se deixar do jeito que está, seu filho está em perigo. Alguma mãe vai questionar o caráter dessa pessoa para saber o que ele faz, ou vai primeiro em socorro do seu filho? Depois vê. Mas nenhuma mãe vai deixar de ouvir alguém que está vindo dar um recado que seu filho está em perigo, por julgar o que essa pessoa faz ou não. Então, eu imagino que era como ela agiu. Tantas pessoas falando que ele estava louco, tinha perdido o espírito, que o mal poderia acontecer com ele por causa disso. Ela querendo proteger, seguir essas pessoas, e como o texto bem diz, por ela não ter total conhecimento da tarefa de Jesus. Mas, como o texto também diz, Jesus nunca perdia uma oportunidade para dar um ensinamento. E qual ensinamento, né, ele aproveitou para dar nessa ocasião? Então, como era de seu costume, Jesus sempre aproveitava as situações que lhe apareciam para proferir ensinamentos. E na passagem em questão, qual o ensinamento que Jesus nos passa ao proferir as seguintes palavras? Ele indaga: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E completa: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus é meu, esse é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Jesus nos falava sobre os laços espirituais, os quais são constituídos pela sintonia de pensamentos e afinidade de objetivos. No que tange a laços de família, Jesus ressalta um tipo de família espiritual a qual ele pertence, e que ele definiu como sendo aquela que é composta por pessoas que fazem a vontade de Deus. Ele não nega a sua família carnal, mas sim deixa claro que os verdadeiros laços de família estão para além da consanguinidade, lá no plano espiritual. Então, precisamos evoluir moralmente para sermos dignos de fazer parte da família de Jesus. E para isso, precisamos fazer o que ele nos disse, nos esforçarmos para fazermos a vontade de Deus. E é através do esforço, da perseverança e da prática de todos os ensinamentos de Jesus que um dia seremos merecedores de adentrar a sua família. Quando falamos de grupos de irmãos, podemos chamá-los de irmandade. E quais os tipos de irmandades que nos cercam? Inúmeros são os tipos. Irmandades que se formam desde as trevas até a luz. E o que as diferenciam? A sintonia de pensamentos e a afinidade de objetivos. E em que tipo de irmandades nos encontramos momentaneamente? Espero que já tenhamos decidido por abandonar as trevas e caminhar para a luz, pois é isso que Jesus e Deus esperam de nós, e é por isso que eles nos amparam constantemente. O conceito da palavra irmão é muito amplo e me falta a compreensão para defini-lo com clareza, mas podemos dar algumas pinceladas nessa palavra. Então foi comentado que existem vários tipos de irmandades que vão das trevas à luz, mas existe uma aplicação para a palavra irmão que abrange toda essa gama, desde as trevas até a luz, e da qual ninguém fica fora. E qual é esse sentido? É o fato de sermos todos irmãos perante a Deus, nosso Criador. Não importa onde nos encontremos e nem se queiramos negar. Mas nada, exatamente nada, poderá alterar o fato de que somos, sem exceção, irmãos perante a Deus. Talvez não afinados ainda, não em sintonia, mas perante a Deus somos todos irmãos, não importa onde nos encontremos. Jesus deu um exemplo de laços espirituais da família a qual ele pertence, aquela que faz a vontade de Deus. Mas em momento algum ele disse que não poderíamos ter esses parentes espirituais na nossa família consanguínea, e também não disse que a melhor família é sempre a espiritual. Ele não definiu isso. A sintonia pode ser tanto aqui na Terra como do lado de lá. E qual que é a melhor? Depende do tipo de sintonia que a gente está alimentando. Mas naquele momento ele deu exemplo da dele.
Tá? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, e ele falou, aqueles que fazem a vontade de Deus. Então ele estava falando da família dele. Então, quando encarnados, podemos ser alguém já no caminho do bem, pertencendo a uma família desajustada. E aí temos a responsabilidade de tentar ajudar a nossa família a se reajustar. Não podemos estar aqui na inutilidade, tem sempre um propósito. Ou podemos ser alguém ainda em desequilíbrio, dentro de uma família carnal, de pessoas já inclinadas ao bem e que assumiram um compromisso de nos ajudar. E nesse caso, em contrapartida, nós teríamos a responsabilidade de tirar o máximo proveito dessa oportunidade que Deus nos dá. Então, são inúmeros tipos de famílias carnais das quais poderíamos fazer parte. E o que define a família na qual encarnamos são as nossas necessidades evolutivas. Então, de acordo com as nossas necessidades, a gente vai para essa ou para aquela família. Se já estamos um pouquinho melhor, vamos ter junto com a gente pessoas que não estão tão bem ainda, para que a gente possa ajudá-los, reerguê-los. Se a gente que ainda não está tão bem, é a gente que vai estar com esses que já estão melhores, que assumiram o compromisso também de tentar nos ajudar. Então, é mútuo esse compromisso, mas cabe a gente simplesmente refletir com humildade, enxergar as oportunidades que nos são dadas e nos esforçarmos para nos melhorarmos a cada dia mais. Então, com relação a famílias, tenhamos cuidado. Às vezes achamos que não estamos numa família muito boa, porque não nos relacionamos bem com os nossos parentes, mas, se faz necessário, refletirmos e analisarmos os tipos de ações que temos praticado com as pessoas que estão ao nosso redor, para tentar imaginar que tipo de família espiritual está nos esperando do lado de lá. É de acordo com o que a gente faz que a gente pode ter uma ideia de quem está nos esperando. Deus está, claro, de sempre braços abertos, só que a gente vai para o lugar de acordo com o nosso merecimento. Se ainda é a maldade, a raiva, a inveja, a ganância que a gente está alimentando nos nossos corações, não é num lugar muito bom que talvez a gente vá de cara. Então, nos vigiemos, paremos de reclamar simplesmente da família e das pessoas que estão ao nosso redor, independente de serem consanguíneos ou não, e vigiemos mais a nós mesmos. O orai e vigiai, esse nunca sai de moda, e é um dos que mais nos ajuda aí se quisermos realmente perseverar. E esse tema está dentro do capítulo 14, que é o honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, independente de termos afinidades ou não com os nossos pais, devemos sempre lhes tratar com respeito. Só o fato de terem permitido a nossa vinda ao mundo, não nos abortando, já é razão mais que suficiente para que tenhamos e demonstremos por eles eterna gratidão. Isso é fato. Quantos são abortados? Só de não nos terem abortado, já devemos eterna gratidão aos nossos pais. Fora isso, se temos desavenças com os nossos pais, temos o dever de nos esforçarmos para tentar a reconciliação, diminuindo nossas antipatias e criando as bases para o início de uma verdadeira amizade. Então as coisas não mudam, como a gente diz, da água para o vinho. Se a indiferença é muito grande, que a gente trabalhe para diminuir essas indiferenças, para minimizar os atritos. Talvez ainda não vamos sair amigos, mas como eu disse aqui, sairemos já com uma base melhor, para numa próxima oportunidade, já chegarmos com as aparas um pouquinho mais curtas, para não estarmos nos alfinetando a todo momento. Então, mas se faz necessário o esforço. Nada acontece ao acaso. Se faz necessário o nosso esforço. Se só uma das partes se esforça, essa vai colher de acordo com o que está semeando. Se a outra está abrindo mão de se esforçar e ainda está negando o esforço que a outra está fazendo em direção dela, vai também colher de acordo com o que está fazendo. Então, Deus é perfeito, Ele é justo, nada foge da sua justiça. E graças a Deus que além de ser justo, Ele é misericordioso, que se fosse cobrar a ferro e fogo tudo que a gente deve, ia ser ainda muito mais difícil. Então, lembremos, Jesus disse para nos amarmos uns aos outros, disse para perdoarmos aos nossos inimigos, disse para praticarmos o amor e a caridade para com o próximo. Se para evoluirmos e adentrarmos ao reino do céu se faz necessário praticar todos esses deveres e ensinamentos para com o nosso próximo,
que não necessariamente é nosso parente consanguíneo, imagina o peso desses deveres para com os nossos pais. É muito maior. Se a gente tem que praticar tudo isso com o nosso próximo, que não é nosso parente de sangue, com o nosso pai esse dever é maior. Como é que vai fazer amizade com quem é de fora e não tem amizade dentro de casa? Então o compromisso é muito grande. Não adianta virar as costas e falar assim, eles não querem, eu abro mão, e querer se dar bem só com os de fora. Não dá certo. A gente tem que se dar bem com quem está próximo da gente, tem que se esforçar para tal, se esforçar minimizando os atritos. Não é fácil, mas é o esforço que a gente precisa fazer. Então, com certeza é muito maior. Isso no que diz respeito aos deveres dos filhos para com os pais. No entanto, os pais têm os mesmos deveres para com os filhos e um pouco mais. Os pais têm o dever de se imporem aos seus filhos com a autoridade que lhes é de direito, a autoridade de pais, agindo com amor e também com rigidez quando necessário, para garantir a boa educação e também a boa semeadura dos princípios éticos morais que aprazem a Deus e que se fazem necessários para a formação de bons cidadãos, que então, a seu turno, procederão dignamente, como se faz necessário, para que ocorra de fato a mudança psíquica necessária para a evolução do nosso planeta, passando da condição de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Então, ser pai é um dever. Como filho, a gente tem o dever de respeitar os pais, honrai vosso pai e a vossa mãe. Mas como pai, a gente tem o dever de educar os nossos filhos, não só de passar a mão na cabeça, não só de ser amigo. Temos sim que ter um bom relacionamento com os nossos filhos. Eu ainda não sou pai, mas assisto palestras de pais e mães, então por isso estou repetindo até um pouco do que eu assisti. Então como pai, temos o dever de direcionar os nossos filhos no caminho certo. Não é fazendo o gosto do filho, custe o que custar, que a gente está dando uma boa educação. Porque se aquele filho ele é um espírito que ainda precisa de muito apoio para se melhorar moralmente, se você faz todas as vontades dele, ele vai ficar muito feliz, porque você não o contradiz em nada, mas ele não vai te retribuir da mesma forma quando você estiver mais velho ou quando ele estiver maior. Ele vai agir de acordo com a evolução momentânea dele. Se você não ajudou ele a melhorar moralmente, ele vai ser o mesmo, ou até piorar, dependendo das companhias que ele tiver. E ele não vai respeitar você como pai e mãe, simplesmente porque você nunca o corrigiu, nunca foi duro com ele. Então, é dever do pai direcionar o filho no caminho certo. Então, como eu ouvi uma vez alguém falar, o filho é obrigado a ir para a escola, se está doente é obrigado a ir para o médico. Se o pai tem uma religião, quando criança, tem que obrigar ele a seguir na religião. Não interessa se ele fala que não gosta ou não. Tem que obrigar. Enquanto ele é criança e está sobre a sua responsabilidade, você leva. Quando ele tiver maturidade para decidir, aí ele escolhe se ele quer continuar indo ou não, se ele vai mudar de religião ou não, ou se ele não vai seguir religião nenhuma. Mas você fez a sua parte. Agora, se você não faz isso quando ele é criança, depois de grande não tem nem como cobrar. Então, ser pai é uma responsabilidade muito grande. Muitos, é claro, falham, porque talvez os filhos precisam passar pela experiência de terem pais não tão responsáveis, porque talvez no passado eles não foram pais responsáveis, mas a questão não é julgar. A questão é que a gente tem que ter a consciência da responsabilidade mútua, tanto de filhos como de pais, de se esforçarem para melhorarem o convívio dentro de casa e assim, consequentemente, estender para fora dela e um dia abraçar todo esse nosso mundo. Então, resumindo, os deveres são mútuos entre pais e filhos, cabendo àquele que estiver em melhor condição momentaneamente, auxiliar aquele que está em retardo no caminho para a luz. Então, precisamos prestar atenção. Se somos nós que já podemos ajudar, ajudemos. Se somos nós que necessitamos de ajuda, temos a humildade de aceitar a ajuda, mas buscar o entendimento, estudar, se aprimorar constantemente, porque a gente lê, a gente estuda e a gente ainda continua incorrendo nos mesmos erros todos os dias. Se não estudássemos, seria pior ainda, que pelo menos o estudo faz a gente relembrar, de novo eu errei nisso, de novo eu errei nisso, e devagarzinho a gente vai diminuindo esses equívocos, mas quando a gente nem se importa, nem se cobra,
é só, como a gente diz, ladeira abaixo. Eu sugiro vocês também a assistirem uma das palestras que eu assisti, que é muito ótima, que o título é Família e Espiritismo, Quem é Minha Mãe e Quem São Meus Irmãos, o mesmo tema, que foi proferida pela nossa irmã de ideal, Maristela Santos, no Centro Espírita Leon Denis. Então, se quiserem assistir, Família e Espiritismo, pela Maristela Santos. E só para terminar rapidinho, uma mensagem que foi até nos passada para relembrarmos, para ler, e que acho que tem um pouco a ver também com o nosso momento, é do livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel, a Francisco Xavier, e capítulo 136, Conflito. Acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo, Romanos, capítulo 7, versículo 21. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades no testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem, diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e de dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e, geralmente, procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença e na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxulenta do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Então, quando a gente está em desarmonia espiritual, moral, as coisas continuam sempre ruins. Os irmãos do bem estão sempre tentando nos ajudar, mas não conseguem muito quando a gente não está em sintonia nem aberto para tal ajuda. E os irmãos que ainda se comprazem aí na escuridão, nas sombras, para eles está tudo bem. Aquele ali, nem precisa se preocupar muito com ele, que já está no caminho ruim, né? Para não falar o caminho certo, né? Que é a expressão. Já está no caminho ruim. Mas quando a gente desperta, esse é o momento. Porque eles não querem que você saia dessa cegueira, dessa ignorância momentânea. Então, no momento do despertar, quando a gente fala, eu tenho que mudar alguma coisa, eu tenho que me esforçar, é nessa hora que o assédio é ainda maior desses irmãos que também se encontram em equívoco. Porque eles não querem que você saia da zona da ignorância para começar a caminhar na direção da luz. Então, fazer a reforma íntima é muito difícil. Precisa de muita perseverança, como diz aqui, muita serenidade. Tem que querer. Primeiro utilizar a razão, que a nossa razão nos fala o que é o certo e o que é errado. E uma vez que a gente utilizou ela corretamente e viu que esse é o certo, aí precisa de perseverança e esforço para seguir naquele caminho que não será fácil. Mas Deus está sempre nos amparando, Jesus está aí sempre conosco, esperando para que a gente se torne digno de adentrar a família dele, no que diz respeito à sintonia e afinidade de pensamentos, né? Aqueles que já fazem a vontade de Deus. Então, é esse o nosso estudo de hoje. Que Deus nos abençoe e nos ajude a perseverarmos nesse caminho.
Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui em confraternização, estudando, compartilhando ideias. Peçamos perdão pelos nossos equívocos, mas pedimos que a sua misericórdia seja maior que tudo isso, nos acalentando e nos inspirando a perseverarmos no caminho do bem, buscando cada vez nos instruirmos, cada vez mais sermos tolerantes uns para com os outros, cada vez mais sermos recíprocos a todo o amor que o Senhor emana em nossa direção. Que a sua luz, Senhor, esteja conosco e vá de encontro também a todos os nossos irmãos, aonde quer que se encontrem, principalmente aqueles que estão mais necessitados, seja qual for a necessidade. Que o seu amor adentre aos seus corações e às suas mentes, auxiliando-os a vencerem essa barreira momentânea que os impede de retornar à luz e para que assim, com um pouco de humildade, peçam a ajuda necessária que o Senhor com certeza não negará e enviará o socorro a todos eles, assim como enviou a todos nós um dia e continua enviando sempre que precisamos. Esteja conosco, Senhor, e nos acompanhe em paz no nosso retorno ao lar. Que assim seja.